maninhas e maninhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como vocês já leram no título do vídeo, não volte pro lugar de onde Deus te tirou. Antes da gente começar a falar sobre, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, eu quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu, partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai avistou, e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque o meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Essa mensagem ela é muito conhecida, essa parábola dela é muito conhecida, mas eu queria ler isso pra vocês porque eu já fui esse filho. E eu lembro que teve um tempo que eu falei assim: cara, eu vou sair da igreja, eu não aguento mais, eu tô só o bagaço da laranja. E eu cometi um erro muito grave, que era ficar calada, achar que eu ia dar conta sozinha. E acabou que eu explodi, porque eu não consegui dar conta sozinha. E é por isso que a gente tem amigos mais chegados que irmãos na casa do Senhor. E aí, eu falei para alguns amigos meus, falei: ó, tô caindo fora, tchau pra vocês. Peguei a minha herança, Deus fez coisas maravilhosas, mas assim, tô indo viver a minha vida de novo, aqui não dá mais pra mim. E eu lembro que 2 pessoas falaram pra mim assim: você sabe a passagem do filho pródigo? É você. Você vai pegar a sua herança, vai viver lá e vai ver que não vale a pena e você vai voltar. Eu lembro que uma das minhas líderes falou assim pra mim: Manu, você vai, mas você vai voltar. E aí eu tava tipo muito convicta na minha mente de que eu nunca mais ia voltar. Eu tava convicta assim. E fui viver minha vida, fui fazer o que eu achava que era melhor pra mim. E até um tempo foi bom, mas eu nunca tive a paz que excede todo entendimento dentro de mim naquele tempo. Eu vivi, eu curti, mas eu sentia falta, tinha um vazio dentro de mim. E quando eu me afastei do Senhor, eu fiquei com tanta vergonha de Deus que eu não conseguia mais ler a palavra. E, gente, particularmente eu gosto muito de ler a Bíblia. E eu não conseguia ler a Bíblia. Às vezes eu não conseguia orar por vergonha, porque quem faz isso é o pecado. O pecado, ele te envergonha, ele bota na sua cabeça que você é sujo demais para ter um relacionamento com seu pai. Então, o meu pecado fazia isso comigo. O meu pecado me deixava vulnerável e eu não estava mais com Jesus. E ali eu vivi a minha vida, né? Larguei tudo que o Senhor tinha me entregado. Eu não tive responsabilidade, eu não pensei nas grandiosidades que Deus estava fazendo na minha vida. Eu estava sentindo tanta dor e tanta amargura que eu não enxergava o quanto eu estava crescendo em Deus. E quanto mais unção, mais perseguição, quanto mais responsabilidade Deus te der, mais pressão você vai sentir, porque é da vida, né? Então quanto mais você cresce, mais responsabilidade. E eu não estava enxergando nada, eu simplesmente só estava mal e queria ir embora. E eu comecei a voltar aos poucos para a casa do Senhor. E eu lembrei dessa passagem. E por que eu tô te falando isso? Porque Deus me tirou do lixo. Se você conhecesse a Manu de 2023 para a Manu de 2025, são totalmente pessoas divergentes.
são pessoas totalmente diferentes, com princípios diferentes, com coisas diferentes. A Manu de 2023 não reconheceria a Manu de 2025 e graças a Deus por isso. E foi porque Deus me tirou do lixo, lá atrás. Deus me tirou do lixo e eu voltei a retornar ao lixão. E eu decidi retornar ao lixão, sabe? Daquilo que Deus já tinha me tirado. E aí, quando eu voltei, a gente volta com a cara no pó. A gente volta se deleitando em Deus. Isso aconteceu, mas eu voltei pra casa do Senhor, porque eu falei, cara, eu tô comendo a comida dos porcos. Eu tô comendo a comida dos porcos e na casa do meu pai os trabalhadores têm comida que sobra. O que eu tô fazendo da minha vida, cara? O que eu tô fazendo? Então eu tava postando, curtindo, brincando, rindo, né? Tava no auge, assim, da minha vida física. Mas só eu sabia como eu tava por dentro. Podre, 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 podre. E ali eu lembrei que na casa do Senhor, os trabalhadores tinham comida de sobra e eu sou filha. E o meu lugar não era lá fora. Então eu acabei voltando. E eu voltei aos poucos. Foi um processo difícil. Minha memória acabou várias vezes. Mas voltando ao assunto, e aí Deus falou pra mim, filha, você não precisa mais se esconder, né? Eu já perdoei você, eu já perdoei os seus pecados, eu já te lavei, né? Você já é redimida pelo sangue do Cordeiro. Então, eu tô vindo passar essa mensagem aqui pra você porque eu não sei como tá o seu coração, eu não sei qual fase da sua vida você tá, mas eu quero te dizer que há uma saída, há uma chance, ainda há uma esperança, né? E essa esperança é Jesus, essa saída é Jesus. E se você entregar sua vida pra Jesus, sua vida nunca mais será a mesma. Você pode ter comido a comida dos porcos, ter desejado a comida dos porcos, ter pedido a herança do seu pai, mas ele está de braços abertos pra você, preparando uma festa porque o filho dele voltou pra casa. Então é isso, maninhas e maninhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos de vocês. E se vocês quiserem algum pedido de oração, tiverem algum pedido de oração, coloca aqui nos comentários que eu vou estar orando pela sua vida. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.